Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à disciplina de enfermagem em cardiologia e neurologia. Quem falar com vocês é a professora Tereza. Irei nesse momento, ministrar para vocês um pouquinho sobre a parte neurológica, certo? Irei compartilhar aqui um material com vocês, como de costume. Excelente. Vamos seguir a disciplina de enfermagem em assistência cardiológica e neurológica. Vamos visualizar um pouquinho aqui agora a parte neurológica, né? Então, o sistema neurológico, vamos ver a parte sobre fisiológica, a parte também das alterações neurológicas, o diagnóstico e o tratamento e os cuidados de enfermagem em pacientes neurológicos, certo? E lembro a vocês nesse momento que o sistema neurológico ele é fundamental para quê? Para as funções corporais, ela é responsável pela comunicação entre diferentes partes do nosso corpo. E ele é constituído, composto, né, pelo sistema nervoso central, que vai incluir o cérebro, a medula central, né, espinhal, e pelo sistema nervoso periférico, que vai se conectar com o nervoso central, a fim de dar informações, né? Realizar interpretações. Então, é muito importante a gente lembrar um pouquinho da parte fisiológica do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é responsável por captar, por transformar e responder informações ou estímulos. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. Sistema nervoso central, que é composto por cérebro e a parte da medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que vai ser constituído pelos nervos e gânglios, certo? Eles vão ser responsáveis por o quê? Pelo quê em nossa vida? Por toda a reação e por todo o estímulo. Exemplo, eu estou aqui e eu escuto alguém falando, Tereza, Tereza, eu vou ter um estímulo, ou de responder essa pessoa, de dizer, oi, já vou, estou indo, ou, sim, ou também eu posso dizer, abre a porta, entre. Essas são interpretações e transformações e respostas que o meu sistema nervoso central ele emitiu. Da mesma forma, por exemplo, se eu for escrever algo, eu vou ter que trazer a lembrança. Além da lembrança, eu vou ter que trazer a concretização, né? Escrevendo. Então, o sistema nervoso, ele é o principal sistema, né, que gera comandos ao nosso corpo. Ele é responsável por responder, por gerar estímulos. Por exemplo, um evento muito rápido que acontece que a gente nem observa. Eu estiver mexendo em uma panela e eu me queimar. Então, em uma queimadura, eu já consigo identificar o quê? Por exemplo, identificar que eu senti que a panela estava quente e rapidamente eu retirei a mão. Isso foi o quê? Foi um estímulo gerado pelo meu sistema nervoso central. Ele captou, ali está quente, precisa tirar, senão que se queima. Eu falando para vocês, isso demora, né? Dá um trabalho, são minutos, mas as nossas respostas a nível do sistema nervoso, central e periférico, elas são rápidas enquanto somos jovens, enquanto somos saudáveis, enquanto nós não temos nenhuma patologia evidenciada por problemas, neurológicos. Então, aquela frasinha clichê que está, né, na mídia. Se a mente adoece, todo o corpo ele vai padecer, ele vai adoecer também. Por quê? Por causa que ele é responsável por gerar comandos, por gerar estímulos. É o nosso corpo, né, a nossa parte, nosso sistema nervoso central, que vai estar atuando ali de forma que vai gerar uma resposta através das nossas células neuronais, que chamamos de neurônios, através das sinapses, através dos dendritos, que são conexões com as células do nosso sistema nervoso central, que chamamos de células neuronais, certo? E aí, seguindo.
O que é o sistema neurológico? Recapitulando, ele é uma rede responsável por controle de funções vitais e pela coordenação dos sentidos do nosso corpo. Os principais componentes vai incluir o quê? Cérebro, medula espinhal, os nervos, né, periféricos, e esses elementos, eles vão trabalhar juntos para o quê? Transmitir informações e processar estímulos sensoriais. Então, o sistema nervoso, ele é aquele responsável pelo quê? Por captar, transformar, interpretar e realizar resposta. Quem é que faz isso? O meu sistema nervoso central junto com o periférico, certo? E qual é a função do sistema neurológico? Ele tem função motora, permitindo movimentos voluntários e movimentos involuntários, processamento e interpretação de informações sensoriais, como, por exemplo, visualizar, ouvir, tocar, né? Então, as formas de sentidos, elas estão presentes e elas são respondidas de acordo com as informações obtidas no nosso sistema nervoso central, certo? E aí, seguindo a manutenção da homeostase corporal através do controle das funções automáticas, como, por exemplo, respiração e batimentos cardíacos, também é função do nosso sistema nervoso central. Por exemplo, se eu sinto que algo, por exemplo, alguém está prestes a me assaltar, então meu coração ele vai bater forte. Isso é o quê? Foi uma captação de estímulos que o meu sistema nervoso central ele realizou naquele ambiente e ele interpretou, certo? Da mesma forma que, por exemplo, uma pessoa está muito ansiosa, ela está com medo, ela sofreu talvez um acidente, a gente vai ter que tranquilizar essa paciente. De que forma? Relaxe. Respire fundo e solte. E isso faz com que a gente consiga realizar a homeostase do corpo daquele indivíduo. E isso é uma função de quem? Sistema nervoso central. Então, ele é muito importante em nossa vida. Assim como podemos deixar aqui importante em nossa vida é a parte do sistema cardíaco, sistema cardiovascular, o sistema neurológico, ele também ele vai ser bastante importante, tá certo? E aí, as alterações no sistema nervoso neurológico, né? Elas podem ocorrer a diversas causas, que podem afetar funções motoras, funções cognitivas, funções sensoriais. E essas alterações, elas vão ser um indicativo de quê? De que existem doenças subjacentes que podem ter um impacto na vida e na qualidade de vida daquele indivíduo. Então, identificar o processo, né, precocemente de uma patologia, a compreensão das causas, elas são essenciais para um tratamento e gestão eficaz. Gente, é muito importante os sinais e sintomas a serem avaliados. Sinais, eu trago aqui para vocês, que é tudo aquilo que eu consigo. Captar porque o meu paciente ele está ali, né, falando e a parte de sintomas também, né? Então é muito importante fazer uma boa coleta de dados, uma boa anamnese, a fim de que eu consiga identificar quais são as patologias e identificar o que é que está apresentando de anormal na vida daquele usuário, certo? E nós temos as causas para desenvolvimento de doenças a nível neurológico, que elas podem ser causas genéticas, como condições neurológicas, que elas são herdadas e elas podem se manifestar ao longo da vida. Nós temos o fator também de lesões de traumatismo, por exemplo, na cabeça, na coluna, que podem levar a considerações permanentes ou temporárias, por exemplo, né, o paciente ficar paraplégico, tetraplégico. E nós temos doenças
que têm condições como diabetes e hipertensão de afetar ali o sistema neurológico daquele usuário, certo? Então, as causas das alterações de doenças neurológicas, elas podem ser genéticas, elas podem ser adquiridas através de lesões e elas também podem ser adquiridas por condições de patologias que se não encontra estável em seu tratamento. Seguindo, os sintomas mais comuns são dores de cabeça, né, que pode ser relacionada a alguma patologia evidenciada no sistema nervoso. Essas dores de cabeça, frequentemente, elas podem identificar o quê? Alterações a nível neurológico, alterações na memória, né? E no raciocínio. Muitas vezes elas são sinais de disfunções no cérebro. Então, tem aquela pessoa que tem esquecimento, aquela pessoa que demora muito a raciocinar, né? A compreender, a captar, a transformar as informações. E, por exemplo, problemas de coordenação motora e equilíbrio, elas podem ser indicativos de comprometimento do sistema nervoso. Então, é muito importante lembrar dessas condições: dores de cabeça, alterações na memória e problemas de coordenação e equilíbrio, para que eu possa associar a alguma patologia a nível do sistema nervoso. Certo? Nós temos a parte do diagnóstico de alterações. Para ter um diagnóstico de uma patologia do sistema nervoso, eu tenho que ter exames de imagem, como, por exemplo, uma ressonância magnética, né? Ou se não, uma tomografia computadorizada, que elas são usadas para visualizar o cérebro e a medula espinhal. Testes neurológicos que avaliam o quê? Reflexo, força muscular e função sensorial também são fundamentais. Análises laboratoriais, elas também vão ser um método que pode ajudar a identificar condições subjacentes que afetam o sistema neurológico, né? Então, é muito importante trazer essas informações para o conhecimento de todos os nossos alunos, que um diagnóstico ele também só pode ser feito, né? Eu só posso dizer que esse paciente tem comprometimento disso, daquilo, mediante exames. E o diagnóstico do sistema nervoso central ou periférico, ele vai ser realizado através de exames de imagem, através de testes neurológicos e de análises laboratoriais, a fim de que eu consiga, né, identificar que ali o paciente ele apresenta uma condição é, de desequilíbrio homostático, né, daquele corpo, certo? E as patologias que acometem esse sistema neurológico, elas incluem uma gama de condições, né, que podem afetar a funcionalidade do cérebro, do sistema nervoso. Essas condições neurológicas, elas podem ser, por exemplo, esclerose múltipla, AVC, ou doenças psiquiátricas, como depressão e ansiedade. E cada uma dessas condições, elas apresentam desafios únicos para diagnóstico e para tratamento, exigindo o quê? Uma abordagem multidisciplinar, né? Então, é muito importante lembrar que para uma boa avaliação e evolução do quadro desse paciente, vamos necessitar, né, de controle e vamos necessitar o quê? De desafio, né? Que vai vir de um tratamento rigoroso e que vai necessitar de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar com vários profissionais. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças neurodegenerativas, né? Como, por exemplo, Alzheimer, que ela é uma doença caracterizada pela perda de memória e diminuição das funções cognitivas. A doença de Parkinson, que ela leva
tremores, rigidez, dificuldade de movimento, devido ao quê? Degeneração das células, certo? E ambas as doenças, elas têm componentes genéticos, componentes ambientais, que eles podem ser influenciados, né, em sua incidência. Então, é muito importante trazer essas informações aqui para vocês a respeito das doenças neurodegenerativas, certo? E aí, seguindo um pouquinho, vamos falar também sobre o AVC, que é uma doença muito presente, né? O acidente vascular cerebral, ele é uma condição caracterizada por uma interrupção de fluxo sanguíneo cerebral. E existem dois tipos, né? Existe o AVC isquêmico, existe o AVC hemorrágico, e cada um com diferentes causas e tratamentos, certo? E aí, os sintomas mais comuns incluem fraqueza súbita, confusão, dificuldade de falar, exigindo assim um atendimento imediato, né? Inclusive, o paciente ele é avaliado pela escala de Cincinnati, né? Então, também é uma doença que vai atingir, né? A parte do nosso sistema nervoso central. Inclusive, se for isquêmico, é uma obstrução, como tem aqui na imagem. Se for um hemorrágico, é uma dilatação desse acesso, como por exemplo, de uma veia ou de uma artéria relacionada ao cérebro, né, que aconteceu esse evento. Nós também temos um pouquinho sobre a esclerose múltipla, que também é uma das doenças que muito acomete a população brasileira, e ela é uma condição de uma doença autoimune, né? E ela afeta a comunicação entre o cérebro e o corpo. E os sintomas, né, mais comuns é fadiga, problemas de visão, são dificuldades motoras. E o tratamento, ele é focado no manejo dos sintomas e na modulação ali, do seu sistema imunológico, né? Então, quem tem esclerose múltipla, ela vive com essa doença, né, por muito tempo, não se tem algo para se curar. Existe apenas condição de proporcionar conforto e tratamento, né? Então, o diagnóstico para essas doenças, como falamos sobre o AVC, esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson, que são doenças que têm conexão pela parte genética, elas são diagnosticadas e elas, com diagnóstico precoce, né, é, consegue sim um melhor tratamento a fim de evidenciar a saúde, né? E, por exemplo, o diagnóstico com teste de imagem, testes neurológicos, eles vão ser responsáveis por determinar a natureza e alterações, né? E aí, após o diagnóstico, o médico vai fazer uma boa avaliação de um tratamento, que muitas das vezes pode necessitar de um procedimento cirúrgico ou apenas aquele tratamento medicamentoso. Claro que para ele chegar nesse conceito, ele vai avaliar o quê? A gravidade e a natureza da condição clínica daquele usuário, certo? E os métodos de diagnóstico vão ser, para essas doenças também, a ressonância magnética, que é uma das principais, é um principal método de visualização cerebral, tomografia computadorizada, uma ATC, e exames neuropsicológicos, que eles são utilizados para avaliar funções cognitivas e comportamentais. E aí, o tratamento medicamentoso mais presente que vamos encontrar vai ser
para aliviar, né, os sintomas, como, por exemplo, dor e espasmos musculares, e também pode incluir, como no caso da depressão e ansiedade, antidepressivos. E um paciente epilético, os antiepiléticos, para diminuir as condições. E o tratamento, ele, claro, ele deve ser adaptado para cada paciente, levando em consideração a sua necessidade e a do seu indivíduo. Lembra aqui novamente para vocês que as doenças que acometem o sistema neurológico, como nós conhecemos, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, também depressão e ansiedade, eles são ocasionados por disfunções nas células neuronais que vai estar no meu sistema nervoso central, o que vai fazer com que essas células não consigam realizar o devido comando para o sistema nervoso periférico. E aí vai vir justamente os sinais e sintomas que vamos conseguir visualizar no meu paciente. E visualizando esses sinais e sintomas, eu preciso fazer o quê, professora? Intervir. Intervir para que eu consiga realizar ali o quê? Uma boa condição de tratamento. E esse paciente, ele vai precisar de uma boa condição ser assistida por médicos especialistas e por uma equipe multidisciplinar, a fim de que promover saúde para aquele usuário, certo? E aí pode ser tratamento medicamentoso, como também o paciente pode necessitar de uma cirurgia neurológica, né? E as cirurgias neurológicas, elas são consideradas em casos severos, como tumores ou malformações, elas vão ser avaliadas de acordo com o seu risco. E elas podem incluir o quê? Por exemplo, a remoção de um tumor, né? Um acúmulo de células neuronais mortas ou elas descompensadas em multiplicação. Eu posso incluir descompressão dessas células, estímulo à parte cerebral profunda e a avaliação cuidadosa. Elas são necessárias para determinar os riscos e os benefícios dessa cirurgia, né? E aí vem a parte que nos cabe, que é o quê? Tratamentos e assistências da enfermagem aos pacientes neurológicos. É primordial e ela é essencial para que eu possa garantir um pouco mais de qualidade de vida para aquele meu paciente e recuperação. E aí, gente, a enfermagem ela envolve não apenas a administração de medicamentos, mas também suporte emocional, suporte de educação, suporte para o acompanhante, suporte para a família, preconizando o quê? O cuidado. E claro que esse cuidado ele vai vir diferenciado, porque cada paciente ele é um paciente, mas eu vou promover saúde na vida daquele usuário. Se for precisar administrar medicamento, administra. Se for necessário mudança de decúbito, realiza. Se for necessário, né? Ali conseguir conversar com o paciente, com o familiar, o acompanhante, eu vou dar uma assistência. Muitas das vezes, os pacientes, eles precisam ser, assistidos, não só de forma terapêutica, mas de forma de qualidade de vida, né? E os cuidados básicos vão incluir o quê? Higiene, vai incluir alimentação, e vai incluir a movimentação do paciente. A monitorização de sinais vitais, ela vai ser crucial para quê? Para detectar qualquer alteração no estado do paciente, né? E aí a equipe de enfermagem, ela deve ser capacitada para em casos de emergência, a gente precise realizar algum procedimento, realizar. Então, os sinais vitais, eles são indispensáveis, né? É onde conseguimos visualizar muito. E programas de reabilitação, eles são desenvolvidos para quê? Para restaurar funções motoras, restaurar funções cognitivas e a fisioterapia.
A terapia ocupacional, eles desempenham papéis essenciais na recuperação. E a reabilitação ela deve ser contínua e adaptada à evolução do paciente. O apoio psicológico também, ele é fundamental para os pacientes ajudarem a lidarem com diagnósticos difíceis, e a terapia ele pode incluir o quê? Sessões individuais ou de grupo, focado o quê? Na estratégia de enfrentamento. E o suporte, né, psicológico para um paciente com problemas neurológicos, ele também deve ser estendido para a família, para que assim possa saber uma melhor compreensão de condições, né? Aqui no final do material existem algumas perguntinhas para a gente refletir, também estudar, como quais são os principais sinais que indicam uma alteração neurológica, para vocês pelo menos citar três condições, né, de sinais, como as doenças neurodegenerativas diferem das doenças vasculares, como por exemplo a AVC. Qual a importância da reabilitação de um paciente com lesão neurológica e você discutir, por exemplo, com a sua família, quanto o apoio psicológico ele pode beneficiar tanto o paciente quanto a família, né? Para concluir um pouquinho breve sobre essa parte de hoje, o sistema neurológico, o nosso sistema nervoso, ele é um dos sistemas vitais importante para o nosso corpo. Ele é importante para a saúde e para o bem-estar geral do nosso paciente. E o reconhecimento de alterações e patologias, ela é crucial para o tratamento eficaz. E cuidados de enfermagem especializados, eles são imprescindíveis para a recuperação do paciente. Lembre-se, ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Eu preciso compreender a necessidade terapêutica, mas também a necessidade mental. E as maiores doenças que estão acometendo a população no século XXI, no ano 2024, é a ansiedade e a depressão. Uma doença que vai afetar as células nervosas no nosso sistema nervoso central, o que faz com que aquele paciente fique triste, fique sem disposição, fique sem vontade de viver. Ali é tudo que o comando central ele manda. Então, que possamos refletir na condição de que eu tenho que promover saúde, eu tenho que assistir meu paciente em melhor condição, com melhor qualidade. Se tem medicamento, administra medicamento. Se precisa fazer coleta de sinais vitais, coleta sinais vitais. Se eu preciso acompanhar meu paciente para um exame de imagem ou exame laboratorial, eu acompanho a fim de que eu possa ajudar aquele paciente a evoluir. As doenças que acometem o sistema neurológico, elas são muito importantes ser assistidas. É uma condição de política pública. Mais ainda, o sistema nervoso central, ele gera comandos para o sistema nervoso periférico. Então, muitos pacientes aí que temos que estavam, por exemplo, com sua vida ativa, infelizmente, teve um acidente automobilístico e atingiu alguns gânglios nervosos que ficam na coluna, como vocês sabem, fica junto com as nossas vértebras, o que condiz que aquele paciente ele não vai mais conseguir realizar movimentação. Por quê? Porque eu tenho uma interrupção de conexão. Aos meus axônios, os meus neurônios, os meus dendritos, eles não vão conseguir perfundir informação até o final do sistema nervoso periférico, o que faz com que muitas condições aquele paciente ele não consiga realizar mais quando ele era uma pessoa com vida saudável, né? Então, compreender a parte fisiológica do sistema nervoso, seja ele central ou periférico, ele é de grande importância. Tão grande importância para que eu consiga associar a causa dos sintomas das doenças neurológicas. Lembre-se, não é apenas as incidências, as fases letais que pode fazer com que eu desenvolva doenças neurológicas, mas também existe a parte genética que elas podem influenciar para que possa desenvolver, né? Então, aqui fica um breve resumo sobre a parte
revisar um pouquinho do sistema neurológico, sistema nervoso central, periférico, e um pouquinho de como é o diagnóstico, como é que deve ser o tratamento, como é que é a assistência de enfermagem, né? E principalmente, né, algumas doenças que ela acomete ao sistema neurológico, sabendo que existe muito mais doenças e existe muitas mais complexidades, muitas mais doenças complexas, mas que nesse momento, é importante evidenciar como é que se acontece o Alzheimer, como é que se acontece o Parkinson, como é que se acontece a esclerose múltipla, depressão, ansiedade. Elas são doenças que vão afetar as nossas células neuronais. Além disso, o AVC, ela é uma doença que acontece por interrupção sanguínea, aonde no nosso cérebro como também outra doença posso citar para vocês, a meningite, né? Seja ela viral, bacteriana, que ela vai acometer as camadas de meninge que vai estar no meu sistema nervoso central, certo? Então, promoção de saúde, promoção de conhecimento é muito importante e ele é enriquecedor para as nossas vidas, certo? Muito obrigado. Aqui eu encerro mais uma aula de hoje.